Opa, professor, muito prazer. Meu nome é Irineu Leandro. O tema que eu escolhi para esse trabalho foi a crise de 1929. E para que eu possa falar sobre esse tema, eu preciso explicar o que aconteceu antes dessa crise, né? Então, o ponto que eu destaco aqui é sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, para que a gente precise, então a gente precisa entender, né, o que estava acontecendo naquela época e o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Então a Primeira Guerra Mundial ela acabou em 1918 e a Europa ela estava totalmente quebrada e com isso os países eles estavam totalmente desestabilizados. Então após o conflito os países estavam totalmente destabilizados, né? Então muitas políticas estavam fragmentadas, a política estava fragmentada. Então a economia ela estava mundialmente de uma forma muito instável. E com isso os Estados Unidos fez com que ele fosse o país com maior importância mundialmente por conta da sua exportação de produtos da pecuária, dos seus produtos industriais, e sua exportação ele cresceu muito, né? Então a produção dos Estados Unidos tinha uma grande importância por ser produtor de grandes coisas, né? De várias das coisas. Então, com o liberalismo, os Estados Unidos se formaram os maiores países banqueiros mundialmente, junto com a Inglaterra. Então, os bancos dos Estados Unidos emprestaram muito dinheiro para outros países. Isso fez com que qualquer crise que acontecia nos Estados Unidos ia influenciar todos os outros países por conta da sua referência no dólar e em todos os outros países do mundo, né? Então, além da sua referência financeira, referência da importância do dólar, os Estados Unidos era um país muito exportador, como eu já havia falado. Então, a Europa tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, os países estavam totalmente quebrados e toda guerra que acontece, os Estados Unidos ele coloca lenha na fogueira, depois ele tenta aparecer como um extintor, né? Então, durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele participou da guerra e depois da guerra, depois que os países estavam totalmente destruídos, com a economia totalmente desestabilizada, a política totalmente estabilizada, eles começaram a emprestar dinheiro para esses países para que eles pudessem reinvestir na sua economia e se reestruturar esses países que estavam totalmente quebrados. E com isso, logicamente, que os Estados Unidos ganhou muito dinheiro, né? Então, por exemplo, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, né? Um outro exemplo que eu posso dar é que os Estados Unidos jogou a bomba nuclear no Japão e logo depois os Estados Unidos começou a emprestar dinheiro para o Japão e o Japão começou a reinvestir no seu país e os Estados Unidos começou a ganhar em cima disso. Então, os Estados Unidos ele tem uma fama, né, muito forte de colocar essa lenha na fogueira e depois ela tentar aparecer com uma solução. Então, depois da Primeira Guerra Mundial não foi diferente, teve muito dinheiro dos Estados Unidos emprestado para a Europa, para que eles pudessem reinvestir na sua economia e assim reativar sua produção e suas indústrias, e com isso a demanda por produtos dos Estados Unidos foi menor, né? Porque os países eles estavam se reestruturando e o que aconteceu nessa época é que os Estados Unidos eles estavam com uma produção e eles não diminuíram a sua produção por conta da queda da demanda. Não, eles manteram a produção e isso acabou acontecendo a crise de sobreprodução. Então eles produziam muito mais do que as pessoas consumiam. E outro ponto importante é que a distribuição de renda nos Estados Unidos não era igual, né? Era desigual. Então a população americana não tinha um poder aquisitivo muito grande para poder comprar aquele tanto de coisa que eles mesmos produziam. Então, e reduziu a demanda externa, principalmente da Europa, né? Que estava se reestruturando, e também a demanda dos Estados Unidos não estava conseguindo consumir toda aquela produção.
Então, o Estado também ele não conseguia intervir na economia porque era o liberalismo, né? Então, a atuação do Estado não era muito forte nessa época. Então, os principais motivos da crise foi a sobreprodução. Então, a galera ela produzia muito mais do que poderia consumir e o preço das coisas começou a baixar, né? Porque oferta e demanda. Se tem muita oferta e a demanda é baixa, o preço ele diminui para poder ter o equilíbrio entre oferta e demanda. Então, a crise de 1929 ela aconteceu pelo estouro da Bolsa de Valores, né? Então, eu vou tentar explicar de uma forma mais fácil, uma forma simplificada, o que aconteceu. Então, basicamente, naquela época, até hoje, né, os Estados Unidos eles têm uma política de crédito muito fácil, né? Então, os juros de para você ter a obtenção de crédito é muito fácil. Então, com isso, as pessoas poderiam se endividar para comprar produto, para comprar imóvel. Então, é muito fácil nos Estados Unidos você pegar um crédito, né? Então, a taxa de juros lá é muito baixa. E naquela época era muito comum que as pessoas pegassem dinheiro e investiam na bolsa de valores. Então, basicamente, as pessoas compravam ações, que é pedacinho de participação das empresas, e esperavam esse dinheiro render. Então, por exemplo, eu compro uma ação da Ford, uma empresa americana, e compro ali um lote de 100 ações. Então eu tenho uma pequena parte de participação da Ford, né, na lucratividade dela, nos dividendos que ela tiver anualmente ou mensalmente. Então, com essas ações, com essas ações, se a empresa ela começar a crescer, eu ganho mais rendimento. Se ela começar a cair, ela vai eu vou ter prejuízo, né? Então, quando eu invisto na empresa, eu tenho que olhar indicadores e ver que tem que ter uma visão, né, que ela vai se valorizar para que eu possa ter os retornos e ter lucratividade sobre isso. Então, as pessoas de classe média e classe baixa, todo mundo estavam pegando esse crédito e investindo na bolsa de valores. Então, eles não investiam pouco dinheiro. Eles investiam muito dólares, investiam muito dinheiro nessa bolsa de valores com uma expectativa de crescimento por conta do histórico dos Estados Unidos de ter uma economia em crescimento. Então, no dia 24 de outubro de 1929, foi o dia oficial que aconteceu o crash da Bolsa de Nova York. Então, a Bolsa de Nova York quebrou. Então, as pessoas estavam vendo que as empresas estavam muito mal por conta da economia, por conta do rendimento das empresas europeias, por conta da queda de demanda, e muitas empresas estavam falindo. Então, muitas pessoas estavam com medo de deixar o dinheiro investido. Então, naquele dia, uma grande parte da população começou a pegar seu dinheiro de volta da Bolsa de Valores. Mas para que você pegue esse dinheiro de volta, você tem que vender as ações que você já possui. Então, para que você possa vender essas ações, tem que ter pessoas que comprem essas ações. Só que muita gente começou a vender as ações. Então, teve muita oferta no mercado de ações e poucas pessoas comprando. Então, o preço das ações começou a decair de uma forma muito acelerada. E tinha pessoas que tinham todas as suas rendas, todo o seu dinheiro investindo na bolsa de valores e mais de 12 milhões de ações acabaram caindo e 2 milhões de ações foram postadas para venda, né? Então foi uma coisa inexplicável, porque nesse dia muita gente especulou que uma empresa importante do país dos Estados Unidos, ela tinha entrado em crise, já estava quase falindo. Então essa importante empresa, ela já começou a entrar na especulação das pessoas. Pô, se uma empresa grande já está falindo, imagina as outras, né? Então, 12 milhões de ações foram vendidas naquele dia. Então, é muitas ações, é muita. Então, quando tem muita coisa vendendo e muita pouca pessoas querendo comprar, o preço ela despenca, né? Então, é... então, como tinha muita gente vendendo e poucas pessoas querendo comprar, então o preço começou a decair de uma forma acelerada e a bolsa quebrou.
Então teve muitas ações que tinham valor de compra antes muito alto e depois o valor de compra deles foram muito baixo porque tinha muita gente vendendo. Então o preço ficou significante, né? Então tinha muita gente perdendo dinheiro com aquilo. Então quando a bolsa quebrou, foi numa quinta-feira e o pessoal começou a ter uma perspectiva que ia se reerguer, que ia subir novamente. Só que a bolsa de valores, como todo mundo sabe, né, é uma montanha-russa. Tem momento que ela tá em cima, tem momento que ela cai e tem momento que ela sobe. Só que ela não se reergueu em nenhum momento. Então as pessoas começaram a ficar preocupadas com o dinheiro investido, começaram a ficar preocupadas com o setor imobiliário, ficou preocupado com o setor mobilístico, né, que os Estados Unidos tem grande participação. Então as pessoas ficaram com medo de perder esse dinheiro e começaram a retirar de uma forma muito acelerada e não só da bolsa de valor, mas também do banco. Só que o banco também, ele é um grande investidor da bolsa de valores. Então o banco ele pega o dinheiro que as pessoas investem na poupança, deixa guardado no banco e pega esse dinheiro e investe na bolsa de valores. Só que como a bolsa de valores estava caindo, então os bancos também perderam muito dinheiro e vários bancos começaram a falir. E o banco também. E as pessoas então iam lá pegar o dinheiro e o banco não tinha dinheiro, né? Então, um cenário aí muito complicante. Então foi um cenário foi um período marcado por muito medo, por muita tristeza, e várias pessoas se suicidaram, várias pessoas começaram a pular do prédio. Então foi então foi um cenário muito complicado. Então, se não tem pessoas querendo comprar, as empresas vão à falência e quando as empresas vão à falência, tem que demitir os funcionários, né? Então, então o que aconteceu nos Estados Unidos foi um desemprego, aconteceu um desemprego de uma forma muito desacelerada. Várias pessoas começaram a ficar desempregadas, várias pessoas começaram a passar fome. E esse foi o grande problema, né? Então, não foi só os trabalhadores de indústria, os trabalhadores das cidades que perderam seus empregos, mas também os trabalhadores apecuários, os fazendeiros tiveram um grande prejuízo, porque a crise de sobreprodução também tinha chegado no campo. Então, eles estavam produzindo muito mais grão, comida do que o exterior e que o mercado interno estava consumindo. Então, com isso, fez com que o preço dos alimentos caísse muito e caísse muito com que não fosse rentável a produção dos apicultores produzirem, né? Então, isso daí foi um problema porque o pessoal que trabalhava no interior, se eles não produzissem, faltava comida na cidade, então falta de comida aumentava o preço e as pessoas estavam desempregadas, não tinha dinheiro para comprar o alimento e o preço estava alto e as pessoas começaram a passar fome. Foi um cenário assim muito complicado. Então, uma imagem mais famosa da crise de 1929 é, as pessoas pulando do prédio, né? Foi as pessoas se matando, foi mansões que as pessoas começaram a abandonar porque as pessoas pegavam muito empréstimo para comprar imóvel e de uma hora para outra as pessoas já estavam no olho da rua, então tinha mansões que estavam abandonadas, tinha casas que estavam abandonadas. Então as pessoas praticamente perderam todo sua riqueza, as pessoas perderam totalmente a expectativa na economia e o valor do dólar começou a decair. E como eu falei inicialmente, os Estados Unidos ele emprestou muito dinheiro para os outros países e os outros países estavam guardando esse dinheiro, estava começando a ter lastro no dólar. Então, isso acabou impactando também na economia de outros países, né? Então, os bancos americanos emprestaram muito dinheiro para os bancos europeus. Então, com isso, uma crise dos Estados Unidos se tornou uma crise mundial, né? Então, muitos bancos europeus faliram, muitas pessoas perderam seus empregos. Foi uma grande crise mundial, como
a moeda sendo desvalorizada e produtos muito com preço muito baixo. Então essa crise impactou o mundo todo e também impactou o Brasil, principalmente por conta do café, né? Que o Brasil naquela época era um grande exportador de café, era um país agricultor que exportava o café para ter uma balança comercial favorável. Então a demanda por café, que é um produto secundário, caiu muito e o Brasil entrou em colapso, né? Então muitos cafeicultores perderam o que tinha e o café também ficou estocado porque não tinha ninguém comprando. Então o preço começou a decair, né? Então os cafeicultores começaram a queimar café para diminuir a oferta e tentar recuperar a economia brasileira e recuperar o equilíbrio do preço, né? Recuperar a oferta com a demanda e recuperar o equilíbrio do preço, né? Então, naquela época não havia nenhum seguro-desemprego, não havia nenhum seguro de poder político, então as pessoas estavam muito inseguras naquela época. Então, o que aconteceu naquela época foi uma grande crise econômica e também uma crise do liberalismo do sistema capitalista. Então, todo esse problema, ele foi causado pela política de não interferência do governo na economia por conta do liberalismo e as pessoas começaram a perder totalmente a sua perspectiva no sistema capitalista e passaram a não acreditar mais que o sistema capitalista fosse um sistema que funcionava. Então, teve naquela época, né, a gente tinha dividido a posição política de dois lados, né? Ou a pessoa era de direita ou a pessoa era de esquerda. Então, o que aconteceu com os países mais afetados pela crise foi a Alemanha e a Itália. Então, o sistema de extrema direita começaram a empregar o fim do desemprego, o fim da fome, o fim da miséria, e isso acabou não ganhando muito apoio porque era uma solução meio que alternativa. Então as pessoas optavam pelo liberalismo, que já falhou nos Estados Unidos, ou as pessoas optavam pelo comunismo, que é a extrema esquerda, que tinham medo pela revolução, pela ditadura, né? Ou eles optavam pelo sistema pela direita, ou eles optavam pelo sistema de extrema direita, que é o nazismo, que começou a ser muito popular nos anos 30. Então, é muito importante que a gente associe a crise de 1929 à ascensão do nazismo e do fascismo, do comunismo em alguns países, e porque as pessoas começaram a perder a fé no sistema capitalista e começaram a tentar ter um sistema econômico de outra forma, de outro estilo, né? Então, resumindo, a economia capitalista, a economia americana, ela estava quebrada, não tinha benefício, não tinha seguro-desemprego, a pessoa era mandada embora e não tinha nenhum seguro. Então, em 1932, houve as eleições nos Estados Unidos. Quem vence as eleições foi Franklin Delano Roosevelt. E o Partido Democrata, ele pegou os Estados Unidos e ele começou seu governo na época do ápice, quando a crise, um quarto da população estava desempregado e não tinha uma perspectiva de melhora. Então, o que ele fez foi um plano chamado New Deal. O New Deal foi um plano que tirou os Estados Unidos da crise de 1929. Foi um plano que mostrou a luz no fundo do túnel. E a popularidade para o Franco, que foi o reeleito 3 vezes depois disso, antes das eleições, né, dos 10 políticos, não tinha absolutamente nada. Ele só. O que a crise do liberalismo que ele estava pregando? Né? Ele estava pregando uma reestruturação econômica. Então ele colocou uma política focada principalmente na economia. Então, eles colocaram que o Estado não deve interferir na economia porque o mercado ele vai se corrigir sozinho, ele vai se equilibrar sozinho. Então, não vai ser nenhum político, algum presidente que vai meter a mão na economia e com a economia do livre mercado isso ia caminhar e ia melhorar sem precisar da ajuda do governo. Só
com Roosevelt, ele percebeu que a economia precisava ter um caminho diferente. Então ele aplicou o New Deal, o novo pacto econômico, que foi uma proposta política, uma política econômica que tirou os Estados Unidos da crise, que é que foi principalmente a intervenção do Estado na economia. Então ele começou a controlar principalmente as instituições financeiras para que não houvesse muitas especulações sobre a Bolsa de Valores. Também teve uma questão da taxa de juros para tentar controlar a concessão de crédito, né, para as pessoas não ter tanto essa facilidade e acontecer o que aconteceu antes. Então, também o que foi a preocupação principal é sobre a super. Também teve também uma questão sobre é, então sobre a questão de crédito, né, foi foco assim principal. E ele também atuou também sobre as dívidas dos cafeicultores, dos agricultores, e também foi muito importante para a indústria, porque até naquela época não havia nenhuma tabela, nenhuma regulamentação do quanto que a empresa se podia produzir, qual que é o preço que ela poderia vender. Então ele começou a controlar o preço, a quantidade que a indústria poderia produzir, e também começou a controlar basicamente qual que era o salário, né? Então nessa época, um ponto muito importante que deve destacar, que foi criado o salário mínimo. Então foi também regulamentada a jornada de trabalho. Então foi muito importante para gerar emprego, né? Então antes o trabalhador ele trabalhava 14 horas e gerava um emprego. E agora, com o trabalhador trabalhando ali aproximadamente 8 a 7 horas, duas pessoas trabalham, então isso acabou gerando emprego, né? Porque a pessoa antes fazia o trabalho de 14, agora duas pessoas vão fazer o trabalho de 7, então soma dá 14. Então isso acabou gerando emprego. Então uma das coisas mais importantes que eles fizeram foi a concessão de obras públicas, então foi construção de ferrovias, melhorar os portos, levar eletricidades para o interior do país, para os campos, né? Então esse tipo de coisa, essas obras públicas foram muito importantes, porque isso gerava emprego, porque precisava de pessoas para construir, para fazer, e também foi um investimento, porque o Estado, quando ele cria uma rua, é um benefício para todo mundo e para quem está trabalhando e para quem está fazendo aquela rua. Então, nessa época foi feito muitas coisas públicas e isso melhorou muito a qualidade de vida das pessoas, e quanto os índices de desemprego também foram caindo, porque com mais investimento, mais pessoas trabalhando. Então, aos poucos, a economia dos Estados Unidos foi se elevando e foi equilibrando mais um pouco o mundial. E a economia dos Estados Unidos só ficou recuperada com a Segunda Guerra Mundial. Então, com a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos emprestou dinheiro também e ganhou muito dinheiro com essa Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que é isso. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele se recuperou muito e saiu totalmente fora da crise. E a maioria dos historiadores, né, a maioria lendo também o livro, eles falam que após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos era o principal país, e depois da Segunda Guerra Mundial ele voltou a ter essa classificação e essa posição importante. E eu acho que é isso. Tomara que tenha aprofundado aí nos pontos. E obrigado e tchau, tchau.